Nós temos o Abel Braga, pode sentar lá, Ribeiro. Tá bom. Numa pergunta feita pelo Jason Lisboa, repórter da Band AM 640, sobre essa questão, né, do time cair um pouco de produtividade, 13 minutos ontem contra o Sport, fazendo uma referência ao que já havia acontecido no Maracanã com o Botafogo. Parece que o Abel não gostou muito. Vamos acompanhar. Você está falando de 13 minutos, cara? Por que tu inverte? Pô, você está falando das coisas ruins dos últimos 13 minutos? Fala dos outros, 45 e mais 32. São 77, cara. É fácil analisar assim. Pô, tu joga 77 bem, tu tem 4, 5, 6 chances. Tu não mata, toma um gol. Ah, é o caos? Não, não é o caos não, cara. Tu está falando do primeiro colocado do campeonato, em número de pontos. Porra, valoriza um pouco o que é bom, cara. Valoriza um pouquinho o que é daqui. Ou vocês querem que esteja lá embaixo para poder meter o pau? Está na frente, está bem, vocês estão metendo o pau, cara? Pô, tu quer analisar um jogo de 90 minutos por 13 e não esquece 77? Não, é por aí, camarada. Mas os últimos 13 não podem custar o jogo? Pode, claro. Mas nós tivemos 77 para fazer o terceiro ou não? Qual é a defesa que meu goleiro fez? Qual o chute que eles deram no segundo tempo? Me diz um chute. Uma equipe não tem nada a perder, cara. É boa equipe, ganhou o Campeonato Pernambucano, ganhou a Copa Nordeste. Chegou aqui, a responsabilidade é quem? Do Sport, do Inter, do Inter. E tu está ganhando o jogo 2-0 e eles indo. Não, se termina 3 para eles é exatamente a mesma coisa. Como terminou 2-1. Então você tem que entrar, você tem que pensar em ganhar para poder ficar na liderança, você tem que, sabe, agradar tudo e a todos. Não é por aí, cara. É difícil. É difícil, não é fácil não. Não é fácil não. E você vê aquele jogo que nós ganhamos aqui difícil, a beça, também sem dar chance nenhuma, ou vitória. Como é que foi? Era o líder do campeonato ontem lá, foi no Maracanã e ganhou. E aí, cara? O Grêmio fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro com o time reserva. Ganhou. Explica. É difícil, cara. É porque aqui não se quer ter a humildade de falar, é o campeonato mais difícil do mundo. Aqui são 11 favoritos, seriam 12, porque o Vasco foi para a segunda. Tem que analisar isso, cara. Está vendo? Tu está falando de 3 jogos, mas um desses jogos que nós vencemos foi lá no Rio de Janeiro ontem e venceu do líder. É o time que estava empolgando todo mundo, que é o Fluminense. Tem moleza não, camarada. É difícil. Eu acho que o Abel tem que ter um pouco mais de equilíbrio e preparo para responder algumas perguntas. Ele que foi tão elogiado nos Grenais, daqui a pouco uma pergunta, o Jason não é nem comentarista, ele fez uma pergunta sobre a queda de rendimento em momentos finais das partidas. Pergunta absolutamente jornalística, normal, e vou dizer mais, comum. Uma pergunta até certo ponto burocrática, que alguém tinha que fazer. Fez o Jason, que teve essa expertise, tá bem, mas não é nada, não é nenhuma pergunta provocativa, nenhuma indução de resposta. Para ele dar esse discurso aí, acho um certo exagero. Que o Abel queira valorizar a liderança do seu time no Campeonato Brasileiro é plenamente compreensível. Agora, agir assim como uma carraspana no repórter por essa pergunta absolutamente normal... Não, é que já estava pronto para sair. Ele precisava de algo... Eu acho que o Jason ajudou ele. Ficou claro para mim que ele estava precisando colocar para fora uma coisa que ele está sentindo. O Abel cita 3 vezes o Vitória como uma referência de um momento que o Inter foi criticado e que não deveria, porque o Vitória ganhou do Fluminense. Quem mais criticou o Inter contra o Vitória foi ele, Abel Braga. Nós, inclusive, aqui nos surpreendemos com a acidez que ele teve criticando o Internacional. Verdade. E outra coisa, o Inter não foi 77 minutos maravilhosamente bem e 13 minutos mal. Nesses 77 minutos, o Inter também teve problemas. Baldasso, mas é óbvio, a reação do Abel a pergunta de ontem tem tudo a ver com o fato de ter sido ele a fazer a crítica contra a Vitória. Talvez seja uma circunstância interna de vestiário, quer dizer, olha, o mesmo cara que fez a crítica agora está aqui protegendo vocês, porque não tem sentido. Eu acho que é tão exagerada a manifestação do Abel quanto as críticas mais contundentes. Acho que até o Baldasso é um crítico até mais ferrenho do Internacional. Se a gente olhar os números, e eu sei que existe a dissociação dos números para o retrospecto, para o desempenho do time dentro de campo, e a gente tem que fazer isso, mas eu acho que
nem o Inter está tão mal assim, a ponto da gente colocar as barbas de molho de uma forma tão veemente, a ponto de que o Inter não vai conquistar nada. Eu acho que tem coisas a ajustar, são críticas pontuais, mas devem ser feitas. Mas também o Abel não tem sentido ele desabafar, espraguejar contra tudo e contra todos, como se nós estivéssemos colocando o Internacional lá embaixo. Mas é que a pergunta estamos. não teve esse viés, né, Chico? Sim, a pergunta é uma fez queda pontual uma de coisa rendimento pontual de lá final no de segundo jogo. tempo. O que acontece que no final de jogo tu tem essa queda e quase corresse o risco de ter outro empate. É exagero para os pontual. dois lados aí, exagero para os dois lados. Mas não no caso da pergunta, né? No caso Não, também de da algumas manifestação críticas, e das críticas das mais críticas. Também, duras. Eu concordo contigo, eu acho que faltou um certo equilíbrio dele. E aí eu tenho a tese do Ribeiro, eu vou reboque essa tese. De que daqui a pouco ele estava com isso aí preparado. Estava engatilhado. E a tese do Belini também não é desprezível, ou seja, ele se capitalizou com o grupo. Ó, eu dei o laço em vocês e agora eu fui lá e tive que defender, como se tivesse alguém feito uma crítica na coletiva ontem, incisiva, contumaz, repetida. Se a pergunta do Jesus tivesse sido sobre a alta do dólar, a resposta teria sido essa. Roberta. Marco Antônio disse que o Baldasso só reclama. Pergunte a ele quantas o Inter perdeu com seu futebol ridículo, segundo ele. Jogar feio, mas ganhar. O Nuno, cheguei de viagem agora. Vendo os comentários do Baldasso no programa, imagino que o Inter levou 3 goleadas e está em último. É por aí. Tu sabe que isso é interessante, né? As pessoas estão nos cobrando isso. Vem cá, o Grêmio é eliminado da Libertadores, toma 6-2 em clássicos grenais e não recebe a porrada que nós estamos dando Eu no acho que esse Internacional. programa tem sido muito gremista. Por favor, né? Vamos com calma aí. Eu cobro de quem tem a me dar. Então o Grêmio não tem. Eu cobro do Grêmio também. Mas as críticas não estão do mesmo tamanho. Nós fomos extremamente Denúncia. críticos ao Grêmio, estamos sendo também. E o Internacional também. Vem cá, esse campeonato tá bom para se ganhar e eu quero que a dupla Grenal ganhe. A Libertadores também estava bom para se ganhar. Pois Né? é. Eu acho que o presidente Bellini está contagiando vocês. Que o presidente Homero Bellini está contagiando vocês. Esse programa está muito gremistinha. Impressionante. Está demais pro gremista esse programa hoje, Chico. Tá bem. Mudar essa história. Presidente Homero Bellini. Não, nas redes sociais já é o presidente do Grêmio. É um negócio impressionante. É quase um levante que tem aí para que tu assuma o clube no final Bom do ano. time, Levante. Tem. Levante lá da Sim, Espanha. empatou 2-2 com o Real. O Real, aliás. Tá tudo nivelado, né?